Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse encontro com a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Nós damos a vocês todos as boas-vindas para esse ano de 2020, em que nós esperamos ter um ano pleno de realizações espirituais. Neste ano nós temos uma mudança em nosso esquema de trabalho. Nós teremos na primeira semana, na primeira segunda-feira do mês, teremos um vídeo de aproximadamente 20 minutos, 20 e poucos minutos, que é este vídeo, e nós não teremos perguntas e respostas. Daqui a 2 semanas, ou seja, na terceira semana do mês, nós teremos uma sessão exclusiva para perguntas e respostas. A razão para isso é que nós percebemos que muitos de vocês não estavam podendo ter as suas contribuições, as suas perguntas atendidas. Então nós resolvemos que seria melhor dedicar um tempo exclusivo para as perguntas e respostas e assim nós atingimos o objetivo que é essa interação entre nós. Muito bem, o nosso vídeo de hoje nos leva a questionar a estrutura do ser humano do ponto de vista de 2 elementos que são fundamentais para a nossa vida. Falamos de um triângulo de consciência e falamos de um quadrado de construção. Normalmente associamos o triângulo ao elemento da ideação, ou seja, daquilo que ordena, daquilo que dá estrutura, para que a partir desse ordenamento, dessa estrutura, seja feito a materialização, a concretização. Esses 2 elementos, o triângulo e o quadrado, eles são muito simbólicos e, portanto, nós queremos abordar a nossa vida espiritual, a expressão da vida espiritual humana a partir desses 2 elementos. Então, numa percepção interna. Então vamos lá. Quando nós falamos de um quadrado, estamos falando de expressão. E quando falamos de expressão, falamos, normalmente, daquilo que é o mais simbólico para nós na expressão da vida, que é o corpo físico. Mas sabemos que esse corpo físico é animado por uma força etérica, que é o segundo lado do quadrado, e temos o componente emocional, que é o terceiro lado, e finalmente o componente mental, racional, que é o 4º lado da base dessa pirâmide de construção pessoal. E essa base, ou essa pirâmide pessoal, responde a uma ideia. E essa ideia, o que seria o nosso triângulo? Seria o nosso triângulo da consciência. E quando falamos de consciência no ser humano, falamos de 3 componentes básicos da consciência. Falamos de uma consciência racional, falamos de uma consciência emocional e falamos de uma consciência ativa na ação. Na nossa vida, nós podemos perceber que esses 3 lados do nosso triângulo pessoal estão em desequilíbrio, porque ora nós pensamos demais, mas não temos sustentação emotiva, ora nós somos muito emocionais e não temos sustentação emocional ou da ação, e ora nós somos uma máquina que age, mas não sabemos por quê e nem sentimos bem por que estamos fazendo. É esse desequilíbrio interno que nos leva a uma vida concreta, também é desequilíbrio. Então, tudo aquilo que nós percebemos como desequilíbrio na vida, e se nós olharmos ao nosso redor, na vida coletiva, por exemplo, em que vemos tanta necessidade de equilíbrio, nós podemos nos perguntar, onde está a causa desse desequilíbrio externo, coletivo? É claro que nós não podemos colocar a razão desse desequilíbrio fora de nós. Então nós buscamos sempre perceber que a fonte do desequilíbrio é interior. O objetivo da escola é nos levar a compreender as causas desse desequilíbrio e, mais do que isso, nos levar a atuar positivamente
na transformação interior dessa perspectiva de consciência que se reflete na vida. Então, se a gente partir desse entendimento que existe um triângulo de ideação, que é representado na consciência humana por esses 3 centros de consciência e por esse quadrado da manifestação, e quando a gente entende que existe um desequilíbrio interno, naturalmente a gente tenderia a observar também esse desequilíbrio de forma externa no mundo. Facilmente a gente observa que cada vez mais a gente vem presenciando e percebendo esse desequilíbrio e essa desestruturação. Se a gente for olhar a história recente, a gente vai percebendo uma certa perda de força das estruturas sociais. Todas essas instituições que serviram para estruturar a sociedade e de certa forma são relativamente rígidas, como a igreja, como Estado, como sociedade, como universidade, e todas as autoridades, de certa forma, vem perdendo sua força. E a gente percebe também que todos os dogmas que o ser humano tinha e que o ser humano tem estão se perdendo. O ser humano atual vem questionando cada vez mais esses conhecimentos dogmáticos que por muito tempo foram impostos, né, de fora para dentro, ou como a gente poderia chamar de conhecimento de segunda mão, que não é um conhecimento que é adquirido dessa realidade interior, mas é o conhecimento que é adquirido de alguém quando alguém passa para a gente. E essa mudança de dinâmica social que a gente vem observando, a gente poderia dizer, nessa perspectiva da espiritualidade, acontece justamente porque o homem atual, o ser humano atual, vem questionando esse dogma e buscando encontrar a verdade que existe dentro dele mesmo. Porque, se a gente parar para pensar, todo conhecimento que existe, seja ele dogmático ou não, ele surgiu do próprio ser humano. Então, todo esse conhecimento ele existe como potencial no interior de cada ser humano. E o que a gente vem percebendo nos últimos tempos é que o ser humano vem cada vez mais nessa busca espiritual de conhecer a si mesmo e se reconectar com essa fonte e, a partir daí, desenvolver, né, o seu conhecimento de primeira mão. E por que essa mudança vem acontecendo e cada vez mais rápido? A gente pode dar vários motivos, mas um dos motivos que a gente queria trazer aqui é que está tendo uma mudança realmente atmosférica e cósmica no plano de manifestação da Terra, nesse quadrado da realização do ser humano e do corpo humano como humanidade como um todo. Essa força a gente pode chamar de força de Aquários, que é uma nova força de manifestação de uma nova era. A gente saiu, né, de 2000 anos de uma era que era a era de peixes, e a gente começa a entrar numa nova era, que é a era de Aquários, que vem com esse objetivo de desmascarar, de romper os laços e de desestruturar todos esses dogmas que existiam. O que a era de Aquários, o que essa mudança cósmica traz para as pessoas, para cada indivíduo? A gente vê que a gente está buscando mais autonomia, a gente quer um sentido para as coisas, mas que seja coeso com aquilo que a gente realmente acredita. A autoridade perde força porque a gente precisa de algo que ressoe interiormente com a nossa verdade. E isso significa que o mundo tem buscado, as pessoas têm buscado por mais integração. E integração tem a ver com uma verdade única, que seja para todas as pessoas. E no quesito da espiritualidade, essa autonomia também se torna necessária, porque essas verdades religiosas ou espirituais que a gente aprende, cada vez mais a gente precisa de uma confirmação interna, de uma experiência que seja nossa para comprovar aquilo, que é o nosso conhecimento de primeira mão, quando você vivencia e consegue reconhecer em si mesmo aquilo que está no conhecimento universal. E é sobre essa ligação, é sobre essa integração desse conhecimento interno com o conhecimento universal, com a era de Aquários, com toda essa força impulsionadora de movimentação e de busca pela verdade sincera,
pela real intenção de autonomia, que nada tem a ver com os desejos do ego ou com a ambição da consciência que está identificada com a forma que a gente vive hoje, a forma como você pensa, como você age, como você sente. Então, se a gente busca um caminho de autonomia, o que é que a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea tem para oferecer para os buscadores e para os seus alunos? Na verdade, a escola fala sobre trilhar um caminho espiritual interno, um caminho que não tem uma fórmula, que não tem um método claro de como deve ser feito. Cada pessoa precisa encontrar isso dentro de si mesmo e a escola proporciona potencializar essa ligação entre as três consciências, a consciência tríplice, o triângulo da alma, que é o pensar, o agir e o sentir, e esse princípio divino. O princípio divino é onde está a possibilidade de autonomia distante de todas aquelas verdades externas que a gente recebe. Então, nesse contexto de jornada pela busca da essência interior e pela reconexão com essa verdade, nesse contexto que a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, ela tenta proporcionar um espaço, proporcionar um campo onde pessoas que têm essa mesma intenção de encontrar a essência, possam basicamente se encontrar e na força desse campo, desse grupo, é como se fosse várias pequenas chamas, várias brasas, que quando se juntam ficam mais fortes e o próprio calor desse grupo alimenta também a força interna. Então, por mais que o caminho pela espiritualidade e pela transformação da vida interior seja, em essência, um caminho individual, um caminho de autonomia, ele, de certa forma, ele precisa ser feito em conjunto, porque é na força do grupo, tanto no grupo que se reúne com esse objetivo, como no caso da Escola da Rosa Cruz, como no grupo social, nos grupos sociais que a gente se encontra, é nesses contextos que a gente consegue usar essas oportunidades como um espelho de nós mesmos. É nas outras pessoas, nas relações sociais, é com os nossos pais, com os nossos filhos, com os irmãos, com os colegas de trabalho, e é dentro de um campo espiritual que a gente consegue enxergar quem nós somos. É nos outros e é nas coisas que a gente consegue enxergar a nossa verdadeira essência. É no contraste. E potencializados por esse caminho, potencializados por esse grupo, por esse campo de manifestação, é que a escola propõe que os seus alunos usem isso como ponte de conexão interna. Para a partir daí, para a conexão da nossa consciência com essa força interna, com essa força do espiritual, divina dentro de nós, a gente poder então se reconectar com a força de manifestação universal, que no momento a gente deu o nome de força de Aquários. E a partir desse processo, o ser humano, o indivíduo, o aluno, poder reconstruir a sua vida, a sua manifestação, o seu quadrado de manifestação. Então, a partir desse processo de relação com o externo, conexão com o interno e reconstrução, é que o ser humano começa a reconstruir as suas relações com as pessoas, suas relações com o mundo. E quando isso se expande, se propaga em diversos indivíduos, o que a gente pode esperar que aconteça? Que as estruturas sociais que se formarem a partir dessa nova força que emana do interior do indivíduo vão também ter essa autonomia. E a gente vai começar a enxergar uma transição de estruturas sociais rígidas e autoritárias para novas formas de agir, novas formas de organizações sociais. Literalmente um novo mundo. Então, a gente poderia dizer que o caminho para a reconstrução da sociedade, para a reconstrução desses problemas, dessas desestruturações que a gente enxerga fora, passa necessariamente por esse caminho de reconstrução interna. De onde parte essa reconstrução? Porque às vezes parece que essa conexão com o interior, com o princípio divino, ela pode parecer meio teórica, mas na verdade é muito prática. Para você reconstruir a forma como você interage com o mundo e a forma como você interage com as outras pessoas, a forma como você entende a si mesmo, você precisa de passar pelo autoconhecimento. Você precisa perceber, observar
e tentar não modificar direto quais são as suas principais reações, qual que é o molde que você sempre se manifesta nessas três consciências, quais são os seus pensamentos mais comuns, quais são as suas reações mais comuns, suas ações mais comuns, quais são os seus sentimentos mais comuns, porque não tem como a gente falar de autonomia e de liberdade, de transformação verdadeira, sem a gente falar de autoconhecimento, de autoobservação, de perceber a si mesmo sem desculpas e sem justificativas, sem tentar mascarar quais são as suas verdadeiras intenções por trás de cada pensamento, de cada sentimento e de cada reação. E essa percepção cada vez mais clara de si mesmo, dessas três manifestações da sua personalidade, que possibilita a transformação interna, que possibilita uma consciência livre, uma nova realidade de vida. A Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea fala sobre estado de consciência ser estado de vida. Por quê? A forma como a nossa consciência se manifesta é a forma como a gente constrói a nossa vida. Se a gente deseja uma vida diferente da que a gente leva, a gente precisa de uma transformação da consciência. Muito bem, amigos. Então a chave desse ano de 2020 é o número 4. E o número 4 é o número do quadrado. São os 4 lados da construção. Então a nossa mensagem final é que todos nós possamos demonstrar em nossa vida esse novo quadrado a partir desse novo triângulo interno, como a Flora acabou de dizer. Com isso nós encerramos esse vídeo e queremos convidá-los a todos para acompanharem as nossas publicações no Facebook, no Instagram, YouTube, e daqui a 15 dias nós teremos uma sessão, então, como foi dito no começo, de perguntas e respostas. Estaremos à disposição de todos para interagirmos a respeito desse tema de hoje e de outro tema, qualquer outro tema que for do interesse de vocês. Muitíssimo obrigado e até lá.